novo trailer do próximo game de Dragon Ball, Spark Zero, que seria a continuação da clássica subsérie dos jogos Budokai Tenkaichi, acaba de ser lançado. E isso me faz lembrar quando eu acreditava em shonens. Claro que Dragon Ball sempre vai ser um dos favoritos e provavelmente a grande ideia desse jogo é ser um shonen jogável. Como grande produto póstumo de Akira Toriyama, Dragon Ball Spark Zero, com seu lançamento de trailer e gameplay, traz um sentimento de nostalgia para quem viveu a era Budokai Tenkaichi, principalmente o terceiro game, onde depois da escola juntava geral na casa de alguém para poder passar horas jogando com as regras mais variadas para escolhas de personagem, já que balanceamento nunca foi o grande ponto desse game, ao mesmo tempo que o jogo diz querer trazer um novo público que não tem essa referência. Dragon Ball sempre foi a grande inspiração de shonen, e parte do conceito foi mudado a partir dessa obra. Um estilo de anime para jovens onde os roteiros não são o ponto principal, mas podem sim ser um diferencial da obra. Um protagonista irritante, estridente, com cabelo chamativo e algum rival extremamente edgy. Boa parte desses ideais foram tragos por Dragon Ball e usados por vários outros, desde referências mais claras como Naruto, como já é dito pelo próprio Kishimoto, escritor da obra, até mesmo inspirações mais indiretas, como Takahashi de Yu-Gi-Oh!, mas todos utilizando essa luz traga por Akira Toriyama. Com isso, vários jogos baseados nesses animes shonen foram feitos e muitos deles deram extremamente certo. Desde os mais variados Dragon Ball de Super Nintendo e PlayStation 1 ou o grande Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories de PlayStation 1. Mas foi principalmente chegando no PlayStation 2 que trazendo as grandes obras de séries de games de animes. Cavaleiros dos Zodíacos, The Sanctuary, a série Naruto Ultimate Ninja e o grande ponto inicial, Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Todos esses trouxeram confrontos similares a fighting games, mas sem tantas normas e regras tão complexas como é conhecido nesse gênero, que por muito tempo foi uma das culpadas por afastar os jogadores. Se você tinha uma pessoa que só queria ver o personagem de anime dele se degladiando, era só jogar, apertar qualquer coisa e várias mecânicas genéricas aconteciam. Colocava uma facilidade de gameplay absurda, além da quantidade de personagens que o jogo trazia numa jogabilidade 100% 3D, com gráficos que na época emulavam da melhor forma possível os traços dos animes, e com isso trazendo o mais próximo possível a sensação de jogar um shonen. Dragon Ball após isso apostou em uma série utilizando principalmente a saga Fillers Genoverse, para poder criar outros jogos, focando cada vez mais a ideia de serem mais shonen com personagens se batendo aleatoriamente. E aí já vai começando a extrapolar o próprio universo de Dragon Ball. Bolas do Dragão nunca foi o único grande anime que teve sucesso absurdo nos games. Naruto com a série Ultimate Ninja Storm utilizando uma base bem parecida, jogos 3D que emulavam traços de anime com personagens se degladiando, mas em Naruto trazendo um foco maior na narrativa e história. E com o sucesso de ambos os jogos, Dragon Ball e Naruto, por que não estender isso para uma grande pergunta que todo otaku fedido sempre se fez: quem é mais forte, Goku ou Naruto? E aí nasce a grande burrada chamada J-Star Victory. Esse game reunia vários personagens da Shonen Jump, produtora desses mangás, para poder sair na mão de maneira aleatória, cada um com controles mais confusos, mas pela premissa ser boa, acabou de algum modo dando muito certo. Mas depois de alguns anos eles resolveram dar continuação e Jump Force foi feito e... J-Star vendeu muito bem pela ideia, mesmo tendo várias críticas sobre o gameplay, mas com Jump Force que essa ideia já não era mais nova, e pôde ser visto e botar o Kaiba para sair na mão com cartinhas com Kenshiro com gráficos mega realistas talvez não fosse a melhor ideia a ser feita. Em contrapartida, Pokémon Tournament e Dragon Ball FighterZ mostrou ao longo desses anos uma evolução do público que consumia esse estilo de jogos de luta, que talvez empresas deveriam pensar com mais carinho como temas sobre balanceamento e também que é melhor personagens de anime saírem na mão entre eles num fight game dentro do próprio universo do anime, sem grandes loucuras, e extrapolar para todo o anime e mangá de uma produtora poder sair na mão. E daí voltamos anos mais tarde com o Dragon Ball Spark Zero. Voltar com a série Budokai Tenkaichi foi uma das principais ideias que a equipe que trabalham com jogos de Dragon Ball poderiam ter, trazendo ideias de balanceamento no gameplay como foi dado nos comentários do trailer, com mecânicas
a serem revistas e remodeladas traz uma mistura perfeita entre o gameplay 3D utilizado pela série Budokai Tenkaichi e com ideias e mecânicas mais puxadas para os jogos de luta atualmente, que foram experienciadas em Fighter Z. Com a evolução do público agora não querendo apenas sair na mão aleatoriamente, mas com o mínimo de balanceamento, o que coloca de uma forma muito boa o que vai ser feito nesse game, ao mesmo tempo que traz a curiosidade de saber como eles vão balancear esse game, já que tem uma coisa que não é balanceado no mundo dos games, é Budokai Tenkaichi 3. Já deu pra ver também que o enredo será atualizado para tudo que tivemos na série Dragon Ball Super e no filme do Broly. Não sabemos se ainda vai atualizar com a série do mangá de Moro, mas até o que temos agora é bem válido para apresentar uma nova geração que foi recentemente colocada em Dragon Ball, mesmo todo mundo sabendo que boa parte de quem assistiu Dragon Ball Super era quem já assistia Dragon Ball antigamente. O game já mostrou mecânicas utilizadas nos jogos clássicos, como teleporte evasivo, desvio de magias, transformações e games que já colocam em prática que quem jogou o clássico terá sim uma familiaridade na nostalgia, podendo relembrar mecânicas antigas. Não sabemos a quantidade de personagens ainda, existem dois lados a serem abertos numa discussão: ter muitos personagens e boa parte deles serem apenas genéricos utilizando as mecânicas universais do game, ou então ter apenas 20 personagens com gameplay bem variado entre eles e não mostrar a verdade e a grande variedade de todos esses anos de personagens que Dragon Ball trouxe. Inclusive, manda aí nos comentários o que você prefere, ter mais personagens ou menos, e quais são os personagens que você quer ver nesse game. Dragon Ball Spark Zero foi mostrado com um excelente gameplay, um jogo super bonito, revivendo um clássico da geração PlayStation 2 e Xbox, mas com a grande missão de apresentar a série clássica para uma nova geração e principalmente manter esse hype que teve e não decepcionar com um grande game estranho, e assim poder homenagear a partida do Akira Toriyama e não fazer a mesma coisa que a Konami fez apenas ignorando o Takahashi.